Obrigada, Wagner, pela apresentação. Obrigada, Pablo, pelo convite, a comissão organizadora. É um prazer estar aqui tão multidisciplinar. E eu gostaria de deixar aqui, assim, sou bióloga, né? Sou da área de biológicas, então talvez eu utilize alguns termos que não sejam muito familiares para a maioria de vocês. Então, vocês sintam-se à vontade para me interromper também, caso algo esteja no vocabulário muito biológico. Eu, atualmente, coordeno um laboratório de pesquisa, que é o Laboratório de Biologia Sintética e Biomiméticos, que é o Simbion, no ICB, na UFMG, e coordeno também um laboratório de extensão, que é o Ideia Real, que a ideia desse laboratório é fazer uma aproximação da universidade com a sociedade. Então, esse laboratório Ideia Real foi inaugurado o ano passado, um laboratório recente, e o Simbion existe desde 2012. Então, minha ideia aqui é falar um pouco para vocês de algumas das pesquisas que a gente está realizando nesses espaços. Então, aqui no CIB, eu vou começar falando um pouco sobre o que é uma das linhas de pesquisa que a gente vem desenvolvendo aqui no laboratório de pesquisa. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre bioquímica, biotecnologia, biologia sintética, bioinformática, né, muitas bios. Então, o primeiro tópico que eu queria falar um pouco é a biotecnologia aplicada à produção de antivenenos. Então, um dos nossos objetivos é tentar produzir soros sintéticos para tratar pessoas que foram picadas por animais peçonhentos. Então, por que isso, né, é importante de ser feito? A gente sabe hoje em dia que os animais venenosos são muito abundantes na Terra. Existem cerca de 220 mil espécies desses animais. E eles estão presentes em todos os filos, esses animais venenosos. Isso representa 15% da biodiversidade na Terra, o que é bastante. E esses animais, eles já foram usados, têm sido usados tanto para fins maléficos quanto benéficos. Maléficos, por exemplo, era-se usado em flechas, em ponto de flechas, esses venenos para matar, né, inimigos. Antigamente, eles causam muito dano à saúde quando esses animais injetam esses venenos acidentalmente nas pessoas. E benefícios, já surgiram alguns medicamentos também a partir desse veneno. Inclusive, na UFMG começou o desenvolvimento de um dos medicamentos que é para a pressão arterial, que foi derivado do veneno de serpente. Então, esses venenos têm um potencial biotecnológico muito grande. E, dentre esses animais venenosos, que são mais estudados são as aranhas, as serpentes e os escorpiões, porque eles são os principais causadores de acidentes. E essa aranha aqui, chama aranha marrom, ela é uma aranha pequena, do gênero Loxosceles. Essa aranha é a que mais causa acidentes no Brasil. Essa serpente aqui, da família Botrops, que é mais conhecida como jararaca, causa também uma das maiores causadoras de acidente. Esse escorpião, aqui em Minas Gerais, é um dos maiores causadores de acidente, que é o escorpião amarelo. Então, esses acidentes no Brasil, existem cerca de 170 mil por ano, e além deles causarem mortes no mundo todo, eles causam também uma grande morbidade, levando a amputações e várias consequências que vão prejudicar a vida das pessoas. Então, é um problema grande de saúde pública. A gente tem trabalhado com vários desses venenos, e eu vou dar um exemplo aqui dos acidentes causados por essa aranha aqui, a aranha marrom, que estão localizados principalmente na região sul do Brasil. A cidade de Curitiba é uma das principais causas de falta ao trabalho lá. Existem cerca de 6 mil acidentes por ano em Curitiba. Então, tem algumas espécies que são de importância médica, que causam esse acidente, e a principal consequência desse acidente é uma lesão, uma necrose que se desenvolve na pele, essa ferida, que mesmo com cirurgia, tratamento, não resolve muito, a pessoa ainda fica com lesão. Então, essa necrose acontece em 80% dos casos, e algumas pessoas têm consequências sistêmicas, desenvolvem falência renal, né, e levando até a morte. E o único tratamento que existe, que é específico para esses acidentes, é o uso de antivenenos.
E como que são produzidos? Esses antivenenos contra a Loxosceles, particularmente, eles são produzidos em Curitiba, no Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos, e no Instituto Butantan. E em Minas Gerais, a gente tem uma instituição produtora de soro, que é a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, mas ela não produz para esse tipo de acidente ainda. Então, como que é feita a produção de antivenenos para acidentes por aranhas, serpentes, escorpiões? Primeiro é retirado o veneno desses animais, geralmente por um choque elétrico, estimula-se a produção desse veneno. Esse veneno, então, é utilizado para imunizar cavalos. Então, os cavalos recebem injeções que variam de 4 vezes a 9 vezes essas injeções. E aí, ao estímulo dessas injeções, esses cavalos vão produzir anticorpos, que são moléculas que vão, teoricamente, neutralizar os efeitos tóxicos desse veneno. E aí, então, aqui está mostrando um cavalo em que o sangue desse cavalo é retirado e nós processamos esse sangue e isso se torna o soro para o tratamento das pessoas. Depois de uma série de controles de qualidade, a gente consegue ver se esse soro produzido pelo cavalo neutraliza os efeitos tóxicos do veneno e se sim, ele é produzido e distribuído pelo Ministério da Saúde. Então, esse processo é realizado por todos esses institutos, né, que eu mencionei anteriormente. Qual que é o problema desse processo? O problema é, primeiro, para fazer esse processo de imunização, você precisa de muito veneno. E cerca de 30 mil aranhas por ano, por exemplo, para produzir antiveneno em 30 cavalos, que é um número muito grande, de ter que criar essas aranhas, tirar o veneno, é muito trabalhoso. Além disso, esses cavalos aqui, eles sofrem muitos efeitos adversos, porque o veneno é tóxico. Então, um cavalo que normalmente vive 30 anos vai viver 2, 3 anos ao receber esses venenos. E, além disso, nós, quando somos acidentados, nós vamos receber um soro que é produzido em cavalo. Ou seja, nós também podemos ter choque anafilático por receber moléculas que vêm do cavalo. Então, se alguém for acidentado, vocês vão chegar no hospital, aqui é o João 23, em Belo Horizonte, vocês vão receber um soro produzido em cavalo. Então, isso pode gerar um efeito adverso. Então, qual que é o nosso objetivo agora? Um dos projetos do laboratório é a gente tentar eliminar todo esse processo aqui e tentar produzir um soro sintético. E como que a gente está tentando fazer isso? Então, aqui é só alguns dados preliminares, o que a gente está tentando fazer. Então, tem uma aluna de doutorado que defendeu agora há pouco tempo, que é a Tassiana Manso. A gente quer primeiro, o objetivo do trabalho dela foi entender como que o cavalo faz para produzir essas moléculas que são tão neutralizantes, esses anticorpos. Então, a gente pega o sangue dos animais antes de imunizar, e depois, compara quais são essas imunoglobulinas que esse animal está produzindo. A gente quer ver qual a sequência dessas imunoglobulinas para a gente tentar depois sintetizar isso e produzir em laboratório. Então, a gente quer aprender com o cavalo como ele faz para a gente tentar fazer em laboratório. Então, essa que é a ideia. Obviamente, a gente está numa fase inicial desse trabalho ainda, em que a gente está tentando primeiro entender o que o cavalo está fazendo, como que ele faz. Então, para isso, a gente sabe, atualmente, que existem células no nosso corpo que a gente chama de linfócito B, células B. São essas células que produzem essas moléculas de anticorpo. Então, aqui está mostrando, nessas cores aqui, amarela, rosa, azul e verde, diferentes células B. Cada uma produz na sua superfície uma molécula de anticorpo. Essa molécula aqui, representada na forma de Y, né, que é a molécula que se liga no veneno e que neutraliza seus efeitos tóxicos. Então, nós, muito inteligentemente, os cavalos também, nós já temos, desde o nascimento, trilhões de células que produzem anticorpos. Então, nós já temos naturalmente essas células. Cada uma aqui produz uma sequência e uma estrutura diferente dessas moléculas de anticorpo. Então, aqui está representando 4, mas aqui entende que são trilhões dessas moléculas diferentes. Então, isso a gente já produz essas trilhões de células. O que acontece quando a gente imuniza, por exemplo, com veneno, ou quando a gente tem uma gripe? Acontece que, ao estímulo com um antígeno, né, o vírus da gripe ou com o veneno, uma ou algumas populações dessa célula vão ficar em maior número. Então, aqui, por exemplo, ao contato com esse antígeno,
só a população 2 que reagiu. Então, essa 2 aqui, ela vai ficar muito numerosa. A gente vai ter milhares dessa 2, enquanto a gente vai ter uma dessa, uma dessa, uma dessa. Então, a resposta fica muito aumentada contra uma delas. E é isso que vai causar esse efeito de neutralização do veneno. Então, o que a gente fazer aqui nesse trabalho é fazer a sequência de uma boa parte dessas moléculas aqui que o cavalo faz, tentar produzir isso em laboratório. Então, tranquilo, gente, até agora a parte biológica? É muito biológica, né? Mas, então, isso aqui é uma estrutura dessa molécula que eu falei para vocês, que é a molécula de anticorpo. Então, essa molécula, ela tem duas cadeias, aqui, na verdade, isso aqui é uma cadeia, isso aqui é outra cadeia. Essa cadeia pequena que a gente chama de cadeia leve, e essa aqui de cadeia pesada. E essas cadeias, para gerar essa sequência de trilhões de moléculas de anticorpo, existem vários genes na célula, vários segmentos de DNA que se combinam e resultam nessa quantidade de sequências enormes. Então, esses genes que são denominados VDJ se combinam. E a região de junção desses genes VDJ, a gente chama de CDR3. Essa região que a gente chama de CDR3 é a principal região em que o anticorpo se liga no antígeno. É que dá maior diversidade e é aquela região principal de interação em uma molécula com a outra. Então, a gente quer descobrir, com esse projeto, qual que é essa sequência dessa região aqui, desses anticorpos de cavalo. Então, para fazer isso, o que a gente fez? A gente tirou o sangue desses cavalos, antes e depois de imunizar. A gente extrai as células polimorfonucleares desse sangue, que são aquela população de células que tem os linfócitos, por exemplo, os leucócitos. Nós extraímos o RNA dessas células. A partir do RNA, a gente faz um DNA complementar. E depois a gente utiliza oligonucleotídeos, sequências de DNA, que se ligam nessas regiões de anticorpos que a gente deseja conhecer. Isso a gente gera o que a gente chama de uma biblioteca de DNA, em que a gente vai ter aqui milhões de sequências diferentes dessas moléculas de anticorpo. Atualmente, a gente não consegue ainda sequenciar trilhões. Eu falei para vocês que tem trilhões de células. Nós não conseguimos ainda pelo custo, mas a gente já consegue fazer milhões, que já é bem mais do que a gente conseguia fazer antigamente. E isso a gente utiliza um equipamento, um sequenciador, para ter a sequência de todas essas moléculas, dessas milhões de moléculas de anticorpo. Então, a tecnologia é basicamente essa. Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar produzir essa sequência dessa região que eu falei para vocês, do gene VDJ, dos anticorpos. E aí a gente faz isso através de uma técnica que é conhecida como PCR. PCR é uma técnica que, a partir de uma molécula de DNA, a gente consegue gerar milhões de fragmentos de DNA diferentes. A gente consegue amplificar, funciona como um amplificador de DNA. E a gente consegue ver, cada bandinha dessa aqui é um DNA de anticorpo que tem milhões de sequências aqui. A gente retira essa banda aqui desse gel que é feito e faz um sequenciamento. Nesse sequenciamento, depois, qual que é o problema que a gente tem? É que a gente retorna para a gente milhões de fragmentos de sequência. Então, a gente precisa do computador para nos ajudar a decifrar que sequências que são essas. Por isso que a gente faz muito uso da bioinformática. Então, a bioinformática ajuda a gente a conhecer melhor e saber o que são essas sequências. Então, a gente faz todo um roteiro computacional para obter, né, essas sequências. Desse trabalho de cavalos, a gente obteve 150 mil sequências de cadeia pesada e 114 mil sequências de cadeia leve de anticorpo, que é um número bem grande, né, para a gente processar. E aí a gente quer saber o que são essas sequências, quais genes VDJ que elas têm, qual o tamanho daquela região que eu falei para vocês, de CDR3, que é aquela região principal do anticorpo que interage com o veneno, por exemplo, para neutralizar. Então, são esses tipos de informação que a gente tenta extrair com essas análises computacionais que são feitas. Então, a gente fez esse trabalho e, pela primeira vez, a gente conseguiu fazer esse sequenciamento com milhares de sequências de anticorpos. E que tipo de informação que a gente consegue ver? A gente consegue ver que essa região de CDR3, que eu falei para vocês, que é a região
que vai reconhecer o antígeno em cavalos. Quando a gente compara o tamanho dela com o camundongo, né, e humanos, a gente vê que o cavalo tem um tamanho dela um pouco diferente, a mediana é um pouco diferente de humano e de camundongo. O que significa isso? A gente não sabe ainda. Qual o impacto que isso tem para a neutralização do veneno, por exemplo? Por que essa sequência é um pouco menor que a de humano em cavalos? Então, a gente também, a gente vê que tem o DNA que codifica uma proteína, que é o anticorpo, e essas proteínas, os anticorpos, eles têm algumas regiões que são conservadas. E essa figura aqui, o que ela mostra? Ela mostra aquela região que eu falei para vocês, de CDR3. Isso aqui são aminoácidos, né, que fazem parte dessa região. A gente vê aqui que, por exemplo, em humano, nessa posição aqui, 106, tem um aminoácido que é o R, que está presente na maioria das sequências. E nessa posição aqui, 116, tem o D, que está presente na maioria das sequências. Então, esse aqui, o tamanho é proporcional à quantidade de sequências que tem esse aminoácido. Então, a gente vê que o de camundongo é parecido com o de humano, já o de cavalo é diferente. O maior dele aqui nessa posição é o G. E aqui é bem distribuído, bem diferente. O que isso significa? Significa que a forma que essa molécula de anticorpo vai adotar no humano, ela é diferente. Então, no humano, ela adota mais essa forma aqui contorcida, vamos dizer assim. E nos cavalos é uma forma mais linear, mais estendida. O que isso tem a ver com o impacto para neutralizar os venenos? Nós ainda não sabemos. São questões que foram surgindo ao observar isso. Então, foi isso que a gente está fazendo com esses animais, com esses cavalos. E o que a gente pretende fazer com isso, voltado para a sociedade? Que é onde eu penso que a gente pode interagir bastante com vocês, do campo, né, da arte. A gente pretende montar uma exposição sobre a produção do processo de soro. Isso a gente tem uma parceria com a Fundação Ezequiel Dias, que é a FUNED, que é a produtora de soro em Minas Gerais. O que a FUNED tem? Eles têm um projeto que chama Ciência em Movimento. Esse projeto, eles têm um ônibus super bem montado, que tem telão, tem uma sala interativa, tem microscópio. E nesse ônibus, a gente pretende fazer uma exposição. As ideias preliminares nossas de biólogo foram fazer impressão 3D de toxinas. A gente tem impressora 3D que a gente consegue produzir, né, mimetizar essas moléculas de veneno. A gente pode montar vídeo, fazer maquete interativa. Então, foram algumas das ideias que nós tivemos, mas, obviamente, por enquanto, esse projeto aqui não tem financiamento e a gente precisa de pessoas criativas para nos ajudar a montar algo para conversar melhor com o público sobre esses temas que a gente faz na universidade e fica só lá dentro, né? A gente não consegue difundir para a sociedade. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. A gente faz impressora 3D moléculas. Então, isso daqui, por exemplo, é uma molécula a insulina apresenta mais ou menos essa forma aqui. Então, a gente pode imprimir, né, com plástico, formas moleculares e utilizar isso para fazer alguma exposição. São só algumas ideias. Mas, bom, então, também, continuando no assunto dos anticorpos, como vocês viram, a gente tem milhares de dados que são produzidos disso. E tem uma outra pessoa no grupo, que é a Milene Barbosa, ela é da ciência da computação. Então, ela juntou-se a nós para nos ajudar a automatizar todo esse processo de análise, que, como eu falei para vocês, a gente tem muito dado surgindo, e também de visualização. Porque quando a gente tem milhares, milhões de sequências, como que a gente consegue, será que a gente consegue visualizar essas sequências em uma figura? Bilhões de sequências, por exemplo, de anticorpo em uma figura? Então, esse foi um dos trabalhos da tese da Milene, que ela criou uma plataforma que a gente chama WIDES. Y porque é a forma do anticorpo, né? E pelo mineirês também de Y. WIDES, que é uma plataforma de visualização desses dados de anticorpo. Então, o que a Milene fez, né? E essa figura aqui mostra como que a gente consegue comparar diferentes sequências dessas moléculas de anticorpo. Então, aqui, em cada linha, tem uma molécula. Então, aqui vocês
a gente tem cerca de, acho que de 15 linhas diferentes, ou seja, a gente está comparando aqui 15 sequências. Imagina a gente fazer isso aqui para milhões. A gente deve gastar umas 20 páginas, eu imagino, né, para representar dessa forma. Então, quando a gente tem um dado muito grande, quantidade de dados, Big Data, né, que a gente chama, a gente não consegue visualizar dessa forma clássica de visualização. E teve um grupo na França que criou uma forma para visualizar anticorpo, que eles fazem essas bolinhas aqui, em que cada posição é um aminoácido do anticorpo, e aqui, por exemplo, essa terceira região é aquela que eu falei para vocês, do CDR3, dessas moléculas de anticorpo. Então, eles representam aqui um por um dessas moléculas de anticorpo. O que a Milene fez? Ela juntou essa forma aqui, que chama colar de pérolas, né, em francês, com essa forma aqui de alinhamento múltiplo de sequência, e criou essa forma de representar aqui, que a gente chamou de colar de diamantes. Porque ela agrupa esses aminoácidos em diferentes grupos. Então, a gente tem 20 aminoácidos, hoje em dia, que são constituintes de proteínas, e esses aminoácidos, eles são agrupados em 5 diferentes grupos. Então, aqui, nesse trabalho dela, a gente consegue ver, por exemplo, que a gente tem milhares de sequências juntas e a gente tem essas milhares de sequências que têm a mesma classe aqui, por exemplo, nessa cor roxa, todos os aminoácidos são dessa classe aqui neutro. Então, a gente consegue comparar, isso aqui eu mostrei para vocês, só para falar que a gente consegue comparar milhares de sequências ao mesmo tempo e que a visualização de dados é algo extremamente importante para a gente mostrar aquilo que a gente quer. Então, aqui a gente consegue comparar no meio, ela coloca uma sequência alvo, por exemplo, aquela célula mãe, célula B, e em volta a todas as células filhas, qual sequência que elas se tornaram. E a gente consegue ver, por exemplo, que uma determinada posição, ela tinha um aminoácido polar, e depois todas as células filhas mudaram para ter um aminoácido hidrofóbico. Então, a gente consegue ter essa visualização massiva de dados em uma figura apenas. Então, nessa primeira parte do laboratório, o que a gente fez nesse projeto? A gente padronizou e implementou uma metodologia de sequenciamento de repertório de anticorpos de cavalo. Foi o primeiro repertório de anticorpos com alta profundidade. O que significa? Com esse número grande de sequências que a gente conseguiu obter. Nós identificamos alguns genes que nunca tinham sido descritos antes, como utilizados nas imunoglobulinas de cavalo. Nós vimos algumas características dessa região de interação com os alvos, né, a região de CDR3. Nós implementamos uma plataforma de análise e de visualização dessas moléculas de anticorpo. E o nosso objetivo agora é que esse conhecimento auxilie no desenho racional desses anticorpos, dessas imunoglobulinas. Então, a ideia é conhecer para depois sintetizar, modificar e aprimorar. Então, essa ideia de conhecer a fundo um problema, tentar produzir, né, no caso, produzir um anticorpo, modificar ele, engenheirar essas moléculas e usar elas, é o que a gente chama de biologia sintética. Biologia sintética é a área do conhecimento em que a gente mistura alguns princípios de engenharia com biologia para poder criar novas funções, novas células, novos métodos, principalmente com aplicações na biotecnologia. Então, a biologia sintética, antes da gente ir para o laboratório construir, a gente faz muita análise computacional, predição matemática, e depois a gente vai para o laboratório, então, produzir isso. Então, então, agora eu vou falar um pouco para vocês de como que surgiu a ideia da gente criar na universidade o laboratório aberto à comunidade. Então, eu falei primeiro do laboratório de pesquisa, né, uma das linhas de pesquisa, e agora eu quero falar como surgiu essa ideia de criar um laboratório aberto para a comunidade. Então, isso surgiu da participação de um grupo de alunos da UFMG em uma competição de biologia sintética, que é denominada IGEM, para os mineiros. Então, essa competição é uma competição que começou a existir em 2004, promovida pelo MIT, nos Estados Unidos, e o foco dessa competição é que alunos de graduação, e hoje em dia também de ensino médio, consigam desenvolver projetos em que a biologia seja fácil para todos. Então, como
funciona, né, essa competição? Ela funciona da seguinte maneira. Aqui, não está dando para enxergar direito, são plaquinhas. Cada placa dessa tem cerca de 300 e poucos furinhos, pocinhos. E cada um desses pocinhos tem uma sequência de DNA diferente. Então, a ideia dos engenheiros, né, que montaram essa competição é que a biologia fosse feita em módulos, em que o DNA fosse como se fosse um Lego, tivesse peças e a gente pudesse combinar essas peças de maneira diferente e produzir algo de interesse artístico, biotecnológico, né? Então, cada pozinho aqui dessas plaquinhas tem um fragmento de DNA que vai codificar para uma proteína, provavelmente diferente. Então, aqui a gente tem mais de 1000 fragmentos de DNA diferentes. Então, eles disponibilizam um catálogo dessas partes biológicas. Então, é como se a gente fosse numa loja comprar uma tinta, que tem um catálogo, lá a gente tem um catálogo de DNA, que fala qual que é a sequência dele e qual que é a função desse DNA. E o desafio para os alunos qual o problema que vocês têm e o que vocês querem resolver com esses fragmentos de DNA que a gente vai distribuir para vocês. E aí, antes de ir para o laboratório construir alguma coisa, vocês devem modelar esse sistema biológico e ver quais são as melhores alternativas. Quais reagentes vão dar mais certo, quais as quantidades deles, para não sair usando tudo, né, indiscriminadamente. Então, a gente projetar isso. E esse trabalho também, ele precisa ser divulgado para a comunidade científica. Então, a gente precisa fazer ações para que implicar a sociedade de alguma forma no desenvolvimento desse projeto. E isso precisa ser aberto e disponível para quem quiser reproduzir. Então, isso precisa estar disponível numa página. Então, é nesse formato que a competição funciona. Então, tem experimentos biológicos, computacionais, de diálogo com a sociedade e de código aberto, né? Tanto computacional quanto biológico. Tudo tem que estar descrito em uma wiki, em uma página, tudo que foi feito. Então, foi dessa maneira, né, que em 2013 a UFMG participou pela primeira vez dessa competição. E o que foi a ideia, né? Então, nós reunimos um grupo de alunos de vários cursos da UFMG, biológicas, humanas e exatas, né? Então, tinha alunos da matemática, da ciência da computação, da biologia, do design. E esses alunos, então, se reuniram e falaram, mas qual o problema que a gente vai abordar, né? E eles decidiram ver qual era o principal problema de saúde que existia no mundo. Eles viram que eram as doenças cardíacas. As doenças cardíacas são a principal causa de morte atualmente. Por quê? Porque os pacientes já chegam no hospital com infarto, com isquemia, com uma trombose. Então, o problema já chega grave no hospital e isso leva a uma quantidade grande de óbito. Então, os meninos acharam que um dos fatores que levava a isso era a falta de um diagnóstico precoce desses problemas cardíacos. Então, eles foram pesquisar quais moléculas, quais marcadores poderiam sinalizar para esse problema cardíaco de uma forma precoce. Eles queriam criar uma maneira de diagnosticar precocemente esses problemas cardíacos. Então, eles pesquisaram na literatura e identificaram 3 moléculas aqui, TMAO, IMA e BNP, que eles queriam fazer um sensor para identificar essas moléculas e ao coração começar a produzi-las, isso já ser detectado rapidamente, né? E dessa maneira um método diagnóstico pudesse ser criado. Então, só para explicar rapidamente o que foi feito, eles utilizaram um organismo geneticamente modificado, uma bactéria, e a ideia deles era inserir sensores nessa bactéria. Ao detectar um biomarcador, ela ficaria amarela. Ao detectar outro, ficaria verde. Ao detectar o terceiro, ficaria vermelho. Então, era uma combinação de diferentes marcadores. Um daria mais certeza ao outro. E a combinação dos 3 indicaria, por exemplo, a mais grave, já tem esses 3 indícios. Né? Então, a ideia é essa. Então, em 4 meses, os alunos tiveram a ideia, propuseram isso e sintetizaram e fizeram a validação computacional e experimental desse projeto. E o que eles fizeram? Isso, gente, às vezes parece complicado para quem não é da área, mas é bem simples de ser feito nessas modificações genéticas atualmente. E a gente utiliza organismos que não são patogênicos, que não apresentam risco também. A gente toma muito cuidado com isso. Então, aqui, só para dar um exemplo de um dos biomarcadores, como que foi feito isso?
A gente, no nosso sangue, a gente tem uma proteína que é muito abundante, que chama albumina. É uma das proteínas mais abundantes que a gente tem. E essa albumina, nela se ligam vários íons e se ligam também moléculas de gordura. E ela transporta esses íons e essas moléculas de gordura. Aqui está representada essa albumina ligada a esses íons aqui, que são o cobalto. Quando uma pessoa tem um problema cardíaco, foi visto que essa albumina ela perde uns pedaços dela. Então, ela chama IMA, uma albumina modificada. Ela fica modificada, ela perde o pedacinho final dela. E quando ela perde esse pedacinho final, ela deixa de se ligar a esses íons. Então, o que os alunos pensaram? Vamos fazer um circuito gênico, né? um sistema, um sensor, que detecte a presença de cobalto. A gente pegaria a ideia deles. A gente pegaria o sangue de um paciente que tem problema cardíaco e de um que não tem, coloca com cobalto misturado e coloca no nosso sensor. Se tiver muito cobalto no meio, o nosso sensor vai apitar e vai ficar amarelo. Se tiver pouco, o nosso sensor não vai ficar muito amarelo. Então, era mais ou menos essa lógica que foi aplicada para esse trabalho. Então, os alunos fizeram isso em animais, eles amarraram a artéria desses animais, isso induz um problema cardíaco, que é a isquemia, o sangue deixa de chegar. Então, eles usaram animais sem isquemia e com isquemia, e o que eles viram foi que aqueles animais que tinham isquemia, as bactérias ali, quando incubadas com cobalto, ficavam mais amarelas, e aquelas sem incubar ficavam menos amarelas. O que significa ficar mais amarela? É que tinha mais cobalto livre porque aquela proteína, albumina, estava modificada ali. Então, eles conseguiram provar experimentalmente que o sistema deles estava conseguindo diferenciar animais com isquemia e sem isquemia. Então, foi isso que os alunos de graduação desenvolveram durante 4 meses, apresentaram no MIT em 2013. E aí, nesse ano, né, e nos anos anteriores, a gente foi vendo que vários projetos que os alunos propunham eram fantásticos, pelo menos do meu ponto de vista, eu achava geniais a criatividade dos alunos e como esses alunos têm potencial. São alunos realmente muito criativos e eles precisam de uma oportunidade, na verdade, para desenvolver essas ideias. Então, a gente viu, por exemplo, que existem projetos nessa área que tentam resolver problemas de eletricidade. Como? Né? A gente viu que alunos de Cambridge, por exemplo, nessa competição, eles tentaram produzir organismos vivos que produziam luz. Então, eles se basearam, por exemplo, em vagalume. Vagalume produz luminescência, essa luz no escuro. Então, a gente já sabe a sequência do DNA que codifica para a proteína que produz luz. Então, os alunos fizeram isso. Eles pegaram essa sequência do vagalume, de DNA, e colocaram nessa bactéria não patogênica, que eu falei para vocês, e assim começou a produzir luz, né, artificialmente. Então, as coisas começaram a brilhar. Então, atualmente, tem-se algumas ideias de produzir lagos com esses organismos modificados, lagos que brilhem à noite no escuro. Foi criada também uma empresa que chama Glowing Plant, que é uma empresa de plantas, que a ideia é que produzir plantas que produzem esse brilho do vagalume, né? E que isso ilumine cidades, por exemplo, a ideia, né, que seria plantar essas plantas e isso iluminar, e assim a eletricidade não seria necessária, né? São ideias que estão em andamento hoje em dia. Então, existem outros projetos, né, nessa área. Obviamente, existe uma questão muito ética por trás, que cada um precisa julgar, e nós precisamos discutir sobre isso também, é que existe um problema, por exemplo, de bovinos, isso foi feito nos Estados Unidos, bovinos causam muito prejuízo quando eles têm chifre. Então, o que os cientistas viram é que existe um prejuízo de cerca de 10% dos animais se chifrarem e ter uma perda, e machucar e acabarem morrendo. Então, eles criaram esses bovinos sem chifre, modificados geneticamente sem chifre, né? Igual eu falei para vocês, tem várias implicações éticas. Nós estamos na era dessas modificações genéticas em que já estão sendo feitos estudos para modificação de embriões, em que embriões, por exemplo, que detectem um problema, né? Síndrome de Down, alguns problemas genéticos, que isso possa ser corrigido. Existem estudos que apontam nessa direção. Isso tem vários problemas
tanto ético, do que se considera doença ou não, e até problemas assim, até que ponto a gente vai chegar no sentido em que, se eu quiser escolher depois o sexo do meu filho, a cor do cabelo, a cor do olho, isso vai ser permitido? Então, a gente chegou numa fase de ter todos esses questionamentos éticos a respeito do que está acontecendo, porque tudo isso será possível no futuro muito próximo. E também, desses projetos nessa área, tem, por exemplo, projetos que a gente chama de biologia conectada, que é a criação, por exemplo, de privadas inteligentes. A ideia é que, nas nossas casas, por exemplo, tenham privadas que sejam tipo um laboratório, uma centrífuga. Ao fazer, né, nossas necessidades fisiológicas, essa privada processa, já faz o exame de urina, de fezes, e envia o sinal para o telefone do médico. O médico já tem, em tempo real, o resultado desse exame. Isso também é um projeto que já está em andamento. Então, tem diversos projetos nessa área, né, que estão sendo executados. E o que isso tem a ver com esse espaço que a gente construiu na UFMG, esse laboratório aberto? Tem a ver porque, em 2013, quando os alunos participaram pela primeira vez dessa competição, eram cerca de 20 alunos, e eles não tinham espaço para desenvolver esse projeto. Então, eles ficavam no meu laboratório de pesquisa, e isso atrapalhava muito o funcionamento do laboratório, de receber 20 pessoas a mais, né, no espaço que geralmente é pequeno. Então, a gente foi para os Estados Unidos, na competição, e viu que lá estavam surgindo esses ambientes que o pessoal chamava de hackerspace, biohackerspace, que eram ambientes compartilhados por pessoas que tinham interesses comuns para realizar um projeto, uma ideia, né, e assim por diante. Então, esses hackers, né, a gente tem uma ideia um pouco errada do que significa a palavra hacker, mas hacker, na verdade, é um indivíduo que se dedica com intensidade em comum em conhecer e interferir em determinado problema. É um indivíduo que tem muito interesse por um problema e quer conhecer a fundo e interferir naquele problema. E hacker space é o que a gente chama de terceiro lugar. A gente tem a nossa casa, né, o primeiro lugar, a gente tem o nosso trabalho, que é o segundo lugar, e hacker space é o terceiro lugar. É aquele lugar que abriga uma comunidade capaz de dar suporte ao indivíduo, ou um grupo de indivíduos, para realizar suas ideias, por meio de hacking, que é aprender, modificar e melhorar e compartilhar. Então, hacking no sentido assim, tudo que for desenvolvido ali, a ideia é que fique aberto, a gente chama de open source, né, que fique aberto para a comunidade, e a comunidade possa melhorar aquele sistema, possa modificar, compartilhar, usar para outro fim. Né? Então, é um laboratório compartilhado. Então, se tiver uma pessoa que quer desenvolver um projeto, estou incomodada com a poluição da Lagoa da Pampulha e quero despoluir a lagoa. Então, a pessoa vai lá no laboratório e tenta juntar uma comunidade. Vai juntar um engenheiro, um ambiental, um engenheiro civil e biólogos e tenta desenvolver aquela ideia ali. Então, o que é feito nesses espaços, né, esses hackerspace? Então, hoje em dia, no mundo, tem mais de 2.000 desses hackerspace. Mas bio-hackerspace, que é esse espaço com uma estrutura biológica, existem menos, tem em torno de 70 no mundo todo. E nós fomos um dos primeiros que abrimos aqui no Brasil, né, esse espaço. E o que é feito nesse tipo de espaço? Vão desde projetos, vamos dizer, simples, curiosidades, a projetos mais elaborados. Então, não tem regra, né? É de acordo com a pergunta da pessoa que tiver interesse. Então, os filhos, irmãos, vocês, qualquer pessoa pode ir. E os artistas estão aproveitando muito esses espaços também para criar bioarte. Então, aqui, por exemplo, é um laboratório aberto da Alemanha, em que os indivíduos da vizinhança viram que tinham cachorros que estavam fazendo as necessidades ali na rua e os donos não estavam juntando, né, as fezes desses animais. Então, o que eles fizeram? Eles coletaram essas fezes e foram fazer tipo um exame de DNA de vários cachorros no laboratório para ver qual que era o cachorro que estava fazendo aquilo ali sempre e não se responsabilizava. Então, eles foram e descobriram que era esse indivíduo aqui que estava fazendo as necessidades. Então, os alunos nossos aqui, por exemplo, falaram, a gente pode ver se o churrasquinho do Mineirão é de gato ou de boi? Eu falei, pode, o laboratório é aberto, né? Vocês têm essa liberdade de criação. Tem pessoas também que querem desenvolver medicamentos, por exemplo, que querem fazer iogurte que produza Prozac, naturalmente. O
O iogurte é cheio de bactérias, que a gente chama de lactobacilos. Então, é possível modificar essas bactérias para que elas possuam drogas, né, componentes, e assim, isso pode ser usado. Obviamente, a gente tem que ter muito cuidado para não se autotestar, né, as coisas, porque tudo isso pode ser perigoso também. E esse movimento, né, de fazer por si mesmo, projetar as coisas, o movimento do faça você mesmo, do it yourself. Produza você mesmo, faça você mesmo seus móveis, faça você mesmo sua droga, faça você mesmo, né, seus óculos, e assim por diante. E dessa parte né, desses ambientes biológicos, por exemplo, surgiu até uma obra de arte, né, que é o GFP Bunny, que é um coelho que produz uma fluorescência verde. Esse coelho, essa obra do Eduardo Kac, de 2000, o que ele fez? Ele extraiu essa molécula de DNA da água viva, que é uma proteína que a gente chama GFP, proteína fluorescente verde, e colocou essa proteína no coelho. E o coelho, então, ele começou a ficar verde. E isso se tornou uma obra de arte. Então, no laboratório, atualmente, a gente não faz, né, obra de arte. O máximo que a gente faz são placas de bactéria e desenha com bactéria, com organismo vivo. Então, a gente já tentou fazer alguns desenhos, mas nada ainda muito elaborado. E lá, atualmente, então, a gente abriu, o ano passado, a gente conseguiu o financiamento da FAPEMIG e abrimos as portas para a comunidade, para um laboratório, que é o Ideia Real. Esse laboratório ele tem um espaço que a gente chama de criatividade, que é uma sala de troca de ideias, de reunião de grupos, uma sala de prototipagem, que a gente tem impressora 3D, estação de solda, uma parte mais eletrônica, e uma parte biológica, constituída de alguns equipamentos biológicos para fazer essa manipulação genética. Então, esse espaço atualmente é gratuito, o uso dele, e ele está aberto à comunidade. E o que a gente faz ali, né, nesse espaço? A gente tem feito alguns cursos, oficinas, e atualmente a gente tem alguma procura de professores do ensino médio tentando montar oficinas para os seus alunos. Então, a gente tem uma professora do Colégio Técnico da UFMG que tem desenvolvido esse projeto aqui, até o projeto dela, que ela me deixou trazer as peças, que é produzir moléculas para o ensino de bioquímica para deficientes visuais. Então, esse é o projeto dessa professora. Então, tem outras ações começando a acontecer. Mas o que a gente quer é chamar, né, a população para ir lá desenvolver suas ideias. Então, o nosso espaço inspirou também a criação de um espaço aberto em São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar, chama Lilozone. É uma artista que criou esse espaço e faz roupas interativas, wearables, né, que ela chama. Então, no nosso espaço, a gente dá curso, oficina, e isso aqui que eles chamaram de bioarte, né? Tenho até vergonha de mostrar para vocês, falei com o Pablo que é até vergonhoso, que é desenhar com bactérias, né? Mas é o máximo que a gente consegue fazer, nós biólogos, né? Chegar nesse ponto. Então, por isso que eu acho tão importante a interação entre as áreas, para a gente fazer coisas mais bonitas e refinadas. E, então, aqui é um vídeo que fala um pouco mais sobre o espaço, você pode me ajudar. É um vídeo bem simplificado em que a gente apresenta esse espaço aberto. Então, esse espaço, atualmente, está situado no Instituto de Ciências Biológicas. A gente tem feito algumas oficinas e cursos lá. Oficinas, por exemplo, você pode passar o próximo vídeo, por favor? Eu vou passar só o início e o fim desse próximo vídeo, que foi a última oficina que a gente fez. Acho que foi a última mesmo. Foi uma colônia de férias de extração de DNA para o público infanto-juvenil. De 10 a 14 anos. Então, a ideia era mostrar para eles como é fácil extrair DNA do morango. Então, a gente pegou o morango e eles fizeram a extração de DNA no laboratório. A gente fez também uma oficina em que a gente imprimiu na impressora 3D um microscópio acoplado ao celular e usou umas bolinhas que vem no shampoo, naquela parte que tira o shampoo,
para criar o aumento, a lente de aumento. Então, a gente conseguiu aumentar cerca de 100 vezes. Então, eles conseguiam ver, por exemplo, numa planta, o cloroplasto, que é uma estrutura celular da planta. Então, isso é impresso em 14 minutos na impressora 3D e você mesmo faz o seu próprio, né, microscópio. Então, obviamente, não fica igual ao comercial, mas, né, a gente consegue fazer por nós mesmos. Ah, travou? O vídeo pequenininho, travou? Na hora que eu cliquei para passar para o próximo, ele... Mas eu acho que, assim, basicamente isso que eu queria falar, né, que a gente tem esse espaço aberto, compartilhado, e a gente quer que esse espaço seja útil, quer que esse espaço seja utilizado, e por isso a gente chama vocês, se tiverem ideias, projetos, para submeter. A gente tem a nossa página, que se passar aqui eu deixo o link da página para vocês, o meu e-mail também, é só submeter um pequeno resumo, porque a gente também controla, assim, se a pessoa quiser se auto-injetar, alguma coisa, a gente não deixa, né, no espaço. Então, só para a gente saber o que vai ser desenvolvido ali. E aí, agenda os equipamentos do espaço e pode usar para produzir o material que vocês quiserem. Então, a gente está incentivando a participação de vocês. Então, é praticamente isso. Então, acho que não tem problema se o vídeo não passar. A gente tem Facebook, Instagram, e aí e o site, vocês podem ter mais informação se vocês tiverem interesse. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo espaço, e nós estamos de portas abertas. Continuamos a nossa programação com a sessão intitulada Interfaces Interativas, Realidade Aumentada e Inteligência Artificial na Arte e nos Museus, para a qual convidamos a professora doutora Ana Cecília Rocha da Veiga, do UFMG. Com a palavra, o professor Wagner. Então, professora Ana Cecília, a minha graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG, doutorado em Arte e Tecnologia da Imagem pela Escola de Belas Artes, também na mesma universidade. Uma tese publicada no livro de Gestão de Projetos de Museus e Exposições, financiada também pela FAPEC. Ela é professora adjunta da UFMG, no Departamento de Teoria e Gestão da Informação da Escola de Ciências da Informação. Tem experiência em projetos e pesquisas em gestão de museus, museus de informática, museus virtuais e teoria cultural. Ela é coordenadora também do grupo de pesquisa Lab Museu, antes do GRAFT, registrado no CNPq, e de seu laboratório virtual. Palavra, professora. Aproveitando esse pequeno momento de intervalo, a professora Kalev está lá no seu equipamento, também venho comunicar que a professora Helena Gomes está em nosso... Programação. Na programação. Está na nossa programação, infelizmente ela teve um problema de saúde, ela não poderá comparecer, né? Mas está assistida, então torçamos para que tudo corra bem.
Aqui eu pego a tela e você.
pessoal está dando. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Ana Cecília, como já foi gentilmente apresentado. Eu queria agradecer muito esse convite, agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre interfaces interativas, realidade aumentada e inteligência artificial na arte e nos museus. Contextualizando um pouquinho as nossas pesquisas e o que a gente tem feito na UFMG, eu sou professora do curso de Museologia da Escola de Ciência da Informação, e lá nós temos um laboratório, que é o Lago Museu, que é um laboratório e grupo de pesquisa, no qual nós investigamos essa questão do digital associado ao museu, aí nas suas diversas dimensões, né? Tanto nas questões da web, quanto nas questões de rede